AD100, pedra fundamental da matriz, 27/9/2015. Esta obra aqui foi um sonho plantado no coração do pastor Júlio Henrique Gomes e também no coração do pastor Candinho. Ela começou quase em frente aqui, havia uma senhora ali, mãe do falecido Juninho, e ela emprestou uma mesinha, uma jarrinha solitária com uma rosa de plástico para enfeitar ali a rua. Então essa igreja foi inaugurada na rua e começou a chover nesse dia e meu pai disse assim: eu tenho casa para morar, Jesus vai ficar na chuva? Aí foi para nossa casa. Eu era solteiro e ali começou essa igreja, na sala do meu pai, com 4 pessoas. Eu nessa época não tinha me convertido ainda. E dali ela ficou um período, depois foi para uma loja ali na Rua Coronel João Teles, onde hoje funciona uma vidraçaria, próximo ao Colégio Coca, por falta de condições financeiras, por aluguéis atrasados, para evitar ser despejado, a igreja voltou para a garagem, no quintal. Dali foi melhorando, botou cobertura de lona na garagem, depois colocou laje, cercou a garagem, botou janela, virou uma igreja. Até 1993, no mês de setembro, quando ela mudou, ali onde hoje está a pastora Rose. Ficamos ali até 2005, quando ela foi estabelecida neste lugar. E Deus nesse dia nos colocou como presidente por época dessa inauguração. E hoje, já que está quebrando tudo para fazer a reforma, nós vamos aproveitar o chão quebrado e fazer o lançamento dessa pedra fundamental, retroativo à data de 26 de maio de 2005, quando foi inaugurada a sede própria aqui. E para isso eu convidei vocês para estarem conosco aqui, participando deste momento histórico na nossa vida. Então nós vamos orar para dar início, depois nós vamos cantar um hino, fazer a leitura do histórico e assim nós vamos proceder ali com o que tem que ser. Normalmente tem um jornal O Globo de hoje, as notícias de hoje, tem uma revista Veja desta semana, as notícias da semana, tem o jornal Mensageiro da Paz, as notícias evangélicas da nossa convenção, tem o Estatuto da Igreja, o CNPJ da matriz de algumas congregações, tem o Alvará de localização aqui da igreja, 2 revistas dos 2 últimos trimestres, que acaba hoje, o que começa no que vem, da Escola Bíblica Dominical, 3 revistas desse devocional que nós distribuímos, de alguns meses, uma Bíblia que é a pedra fundamental. Nós não vamos abrir a Bíblia para não ficar protegida do plástico. Para que serve a pedra fundamental? É dessa maneira que os arqueólogos descobrem quem foi o governo de determinada cidade no passado. No tempo dos fenícios, quem governou a Fenícia, quem era o governo, quem era o rei, o imperador ou o prefeito da cidade, através da pedra fundamental, quando era fundada esta cidade. Por que hoje a arqueologia sabe que a cidade de Filadélfia, mencionada em Apocalipse, foi fundada pelo rei de Pérgamo? Porque o rei de Pérgamo, ele era apaixonado pelo seu irmão, queria que seu irmão fosse rei, mas não poderia dar o trono da cidade de Pérgamo para o seu irmão. Então ele constrói Filadélfia e estabelece o seu irmão. E em honra a ele mesmo, que era Filadélfia, o nome desse rei, em honra a ele mesmo, ele bota o nome da cidade de Filadélfia. Tudo isso os arqueólogos descobrem nas escavações, quando encontram a pedra fundamental daquela construção. E por isso nós estamos aqui deixando para a posteridade, porque nós sabemos que em breve nós iremos embora, nós não estaremos aqui. Jesus vem nos buscar. Por certo, o anticristo, que ele vai construir aqui um depósito de prefeitura, uma escola, uma delegacia de polícia. Por certo, o anticristo vai aproveitar, porque ele vai resolver o problema da habitação de muita gente. Ele vai resolver o problema de falta de carro de muita gente, vai sobrar muito carro, vai sobrar muita casa. Vai resolver o problema financeiro, vai sobrar muito dinheiro no banco. Vai resolver o problema de comida, vai sobrar muita comida no supermercado, que vai diminuir a grande quantidade de habitantes no planeta, que Jesus vai arrebatar. Então o anticristo vem com essa proposta de solução de problema social no sequestro dos bens dos crentes que não estarão mais aqui. Então ele vai dar um carro para... O teu carro ele vai dar para alguém, o carro do pastor João vai dar para outro,
E aí ele resolve o problema de transporte daquela pessoa. A sua casa ele vai dar para outra, a sua vai ficar para outra pessoa. Então ele resolve politicamente o problema social. Então ele vai parecer ao mundo da ocasião que ele será um bom governo. Isso é uma pregação de escatologia, não vem ao caso agora. Mas, por certo, quando eles forem escavar aqui para fazer uma outra coisa, vão descobrir que isso aqui morou e habitou um povo chamado povo de Deus. Amém. E que aqui foi uma igreja que, por certo, eles não vão acreditar que estaremos com Cristo, mas vão ter a prova aqui de que nós existimos. Então, é para isso. Então, nós vamos orar para dar o início desta cerimônia. Pai, consagramos este santo templo ao Senhor, dedicamos este templo ao Senhor, Deus, como um dia ele foi feito, uma oração inicial, no dia 26 de maio de 2005, por época da inauguração, onde pregou aqui o presbítero Rogério Cardoso, ó Deus, na primeira pregação deste lugar, quando nós estávamos, ó Deus, conduzindo o culto, ó Deus, naquela transição de presidência ainda, estávamos com o presidente interino, e o Senhor estabeleceu o teu nome neste lugar. Aleluia. E agora queremos, ó Deus, dedicar este local, dedicar o terreno, dedicar, ó Deus, a fundação e colocar a tua palavra como pedra fundamental deste lugar, Senhor. Como alicerce principal desta construção, que seja a tua palavra e não o concreto. Não, ó Deus, as varas de ferro, nem as pedras, nem o cimento, mas que seja a tua palavra, Senhor, nesta igreja. Que seja a tua palavra, Pai querido, para glorificar e exaltar. Aleluia! Por isso nós te glorificamos nesta hora, Senhor. Muito obrigado. Queremos tributar a ti honras e glórias. Muito obrigada, pela oportunidade de estarmos estabelecidos segundo o teu chamado. Aleluia! No meio de 200 milhões de brasileiros, poderia ser qualquer outro, mas no meio desses 200 milhões, o Senhor nos escolheu, Pai. Oh, Jesus, muito obrigado. E nós temos consciência de que não somos capazes de prosseguir, não temos condições, mas é o Senhor quem estabelece a tua vontade. É o Senhor quem capacita, e por isso confiamos, ó Deus, na tua presença maravilhosa. Agora recebe este culto, Senhor, de tributo de honra ao teu nome. E esteja conosco, ó Deus, na consagração deste santo templo, em nome de Jesus. Quero cantar com os irmãos apenas o hino de número 115, porque minha vontade era cantar o 104, que era o hino preferido do pastor fundador, pastor Júlio Henrique Gomes. Mas eu sou péssimo no cântico, e essa habilidade que as irmãs têm para cantar. Então nós vamos cantar o 115, que é um hino bem conhecido. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, preocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia. Quero deixar um texto como fundamento, que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1
até o versículo 15. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler até o 16. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 16. Diz assim o texto sagrado. O título é: A glória de Deus enche o templo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo dos céus e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, o que é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para eles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Ao 8º dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão os meus olhos atentos, os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Esta é a leitura que nós temos. Quero passar a leitura agora do histórico, para que a gente possa entender um pouco a história deste lugar. Histórico da ADCEM, Assembleia de Deus em Centenário. No dia 4 de março de 1979, foi inaugurada a ADCEM, um culto ao ar livre, realizado pelos fundadores, pastor Júlio Henrique Gomes e sua esposa, irmã Minervina Gomes, pastor Cândido Rodrigues de Souza, na época, de Souza Filho, na época presbítero, e sua esposa Josefina Emília Mato Souza. Esse culto foi ao ar livre, nas proximidades de onde hoje está estabelecido esta sede própria.
pelo fato de não ter um endereço físico para inaugurar a igreja, já aprovada pela Receita Federal, sob o número do CNPJ 30.603.492/1000 ao contrário, -70, com sede provisória na Rua Marise Barros, bairro 25 de Agosto, residência do pastor Júlio Henrique Gomes. Neste mesmo dia 4/3/1979, começou a chover na hora do culto e o presbítero Cândido Rodrigues de Souza Filho disse: eu tenho uma casa para morar e Jesus vai ficar na chuva? Sendo assim, convidou os irmãos fundadores e uns poucos convidados para cultuarem na sua residência, na Rua João Ribeiro, número 341, Centenário, Duque de Caxias. E a partir daí, os cultos, inicialmente às quinta-feira e aos domingos, ficaram na casa do irmão Cantinho, como o pastor Cândido gostava de ser chamado, por motivo de seu pai na infância chamá-lo assim, Cantinho. A igreja aumentou um pouco de tamanho e o pastor Cantinho cedeu o espaço da garagem, um quintal aberto, para a igreja. Coincidentemente, os cultos continuaram a ser ao ar livre, à medida que melhorava, principalmente no verão, pois o pastor Cantinho trabalhava no ramo de picolé, ia melhorando as condições da igreja. Os bancos, que eram de tábuas corridas em cima de tijolos, foram substituídos por cadeiras de plásticos. No teto foi colocada uma lona de plástico também, e com o tempo o quintal se tornou uma garagem de alvenaria com laje de concreto. Foi feito um banheiro simples e a partir daí os irmãos, os poucos, pararam de usar o banheiro da casa do pastor Cantinho. Algum tempo depois, mudou a igreja para a Rua Coronel João Teles, nas proximidades do Colégio Coca, onde hoje funciona uma vidraçaria, e por atrás dos aluguéis, a igreja voltou para a garagem. Em 1983, o pastor Júlio Henrique Gomes apresentou o presbítero Cantinho à convenção SEABER. O mesmo foi aprovado e ordenado ao Santo Ministério Pastoral. Por motivo de avançada idade e doença, o pastor Júlio Henrique Gomes passou a presidência para o pastor Cantinho e foi congregar com sua família na Assembleia de Deus de Duque de Caxias, pastor Francisco Libório, onde algum tempo depois foi promovido às mansões celestiais. Em 1993, a ADCEM alugou um imóvel na Rua Joaquim Antônio, número 481, Largo do Ganso, próximo ao antigo Januário Rei de Feijão. No dia 12/3/1994, o pastor Cantinho foi surpreendido num assalto onde os maus elementos lhe tiraram a vida, assumindo assim o pastor João Camilo da Silva, que pastoreou de 12 de março de 1994 a 26 de maio de 2005, onde também por enfermidade passou a presidência da igreja o atual pastor Daniel Rodrigues de Souza. Neste dia 26 de maio de 2005, foi inaugurada esta obra, aqui na Rua Manuel Reis, número 823, lote 45, quadra 7, Vila Centenário, Duque de Caxias, CEP 25025010, que foi construída pelo pastor Ezequias e seu sócio, irmão Isaías Rodrigues de Souza, neste terreno também comprado e doado pelos irmãos Ezequias e Isaías. O pastor Daniel Rodrigues de Souza aceitou a Jesus nesta igreja, ainda na garagem, no dia 18 de abril de 1979. Em 1988, foi ordenado diácono. Em 1991, foi ordenado presbítero. No dia 22/4/95, foi ordenado ao Santo Ministério pela SEAD, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, e outros, no cargo de pastor. No dia 12/3/1994, até 26/5/2005, foi vice-presidente da ADCEM. No dia 6/8/1996, até 26 de maio de 2005, foi dirigente da congregação Monte das Oliveiras. No dia 26/5 até 2/11/2005, foi presidente interino da ADCEM. No dia 2 de novembro de 2005, num culto festivo, aniversário do pastor presidente licenciado por causa da sua enfermidade, João Camilo da Silva, foi endossado pelos pastores representantes da SEAD, pastor Ezir, primeiro secretário da convenção, pastor Elias Amorim e pastor Erivaldo, primeiro tesoureiro da convenção,
que vieram representar o então presidente da SEADER, pastor Isaías Coimbra, e o pastor Abimael, representante da coordenadoria Caxiense, Mageense, Baixada 3, o pastor Daniel Rodrigues de Souza, que hoje preside esta igreja. No biênio 2009-2010, o pastor Daniel Rodrigues foi presidente do Compadecer, Conselho de Pastores de Duque de Caxias. Neste conselho já foi tesoureiro 2007-2008, segundo vice-presidente, e no biênio 2015-2016 está primeiro presidente. Na SEADER foi tesoureiro do DEMINE, Departamento de Missões, na coordenadoria. Foi relator da comissão examinadora de candidato, vice-coordenador e atual primeiro secretário. Em julho de 2014, foi imortalizado pela ABTL Rio, Academia Brasileira Teológica de Letras, onde recebeu o título de doutor em teologia, e em agosto de 2015 tornou-se membro do Conselho Teológico da Academia Brasileira Teológica de Letras. Ao assumir a ADCEM, reformou as congregações Monte Carmelo, em Barier, Monte Sião, Parque Cíntia, Santa Cruz da Serra. Inaugurou a ADCEM Monte Sinai, a ADCEM Monte Oreb, construiu a ADCEM Monte das Oliveiras, reformando a antiga Monte das Oliveiras, inaugurou a ADCEM Monte Hermon, a ADCEM Monte Tabor. Em outubro de 2015, daqui a um mês, estará inaugurando a ADCEM Monte Moriá, em Magé, Rio de Janeiro. Em 2008, inaugurou duas ADCEM, em São Lourenço, Minas Gerais, encerrou a sua atividade em uma e outra emancipou para o pastor Ari Augusto, que tornou a ADEVIM, Assembleia de Deus, em Vila Nova, bairro de São Lourenço, Minas Gerais. Em 2009, inaugurou a ADCEM em Bacaxá e encerrou suas atividades por falta de confiança no obreiro local, doando toda a instalação e equipamento ao tal obreiro Luiz Queiroz. Hoje, dia 27 de setembro de 2015, está sendo lançado o fundamento desta igreja, que vai acompanhado de uma Bíblia, uma revista Veja com as notícias do Brasil e mundo desta semana, Jornal do Globo com as notícias de hoje, alvará de localização, estatuto, CNPJ da matriz e algumas congregações, jornal Mensageiro da Paz da nossa convenção geral, duas revistas de escola bíblica dominical do trimestre que encerra hoje, e o próximo 3 revistas Palavra para Hoje, com devocionais patrocinados e personalizados pela ADCEM. Este histórico segue por mim assinado e por todos que estão presentes. Foi lido o texto, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de 1 ao 16. Por ser esta a história que condiz com a verdade da ADCEM, eu, pastor presidente Daniel Rodrigues de Souza, assino Duque de Caxias, 27 de setembro de 2015. Amém? Amém. Eu queria uma caneta emprestada, só para corrigir aqui o que eu botei na ata, até o versículo 14, mas ao ler aqui eu fui até o 16, então vai até o 16, só uma correção. Amém? Amém? Então vamos proceder agora. Queremos orar por esses. Bem a outra já está aqui. Esse é o jornal. E nós vamos apresentar especialmente os outros, é só noticiário, mas a pedra fundamental é a palavra de Deus. Altíssimo Deus, bondoso Pai e eterno Senhor, queremos, ó Deus, neste momento, fazer o lançamento da pedra fundamental. A tua palavra, Senhor, a tua palavra que edifica, a tua palavra que restaura, a tua palavra que santifica, a tua palavra que nos corrige, que nos exorta, mas que acima de tudo, ó Deus, nos mantém vivos para as nações celestiais. Então, Senhor, venha capacitar os obreiros que estão trabalhando neste lugar, os pedreiros, pintores, enfim, Senhor, engenheiros, a todos sejam dada a tua graça, a tua proteção. Que não haja acidente de trabalho, que não haja perturbação da fiscalização, enfim, Senhor, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. E seja conosco, eu oro crendo em nome de Jesus. Amém. Amém.
vai depositar aqui o estatuto, o CNPJ, o alvará, o símbolo da honra, do carinho e da confiança que ele tem comigo. Tá. Então, o pastor João está depositando aqui no gasofilaço o alvará, o estatuto e o CNPJ da igreja. Agora, irmão Altair vai colocar o jornal Mensageiro da Paz, que são as notícias da convenção do último mês. Cadê a minha esposa? Eu queria que a minha esposa, que tem me acompanhado nesse trajeto, de todo esse histórico aqui, ela tem me acompanhado, eu queria depositar o histórico da igreja. Vamos depositar, colocar o histórico da igreja. Aqui. Muito bem. Elias vai colocar as últimas notícias de hoje e de ontem no jornal Globo. Vai colocar ali. Evangelista André, depositando as últimas notícias dessa semana. Essa revista entrou hoje, em edição. Hoje é 30 de setembro, ela vai até 30 de setembro, aliás. São as notícias da semana que ficam para a posteridade. Moisés vai depositar uma revista. Paulo, líder dos homens da Adoria, vem depositar uma revista de escola dominical com as lições tratando de um homem perfeito. Valdésio, com as lições, o começo de todas as coisas. Irmão Walter, uma revista. Irmão Sérgio, e o nosso primeiro tesoureiro Elias vai depositar, como tudo tem que passar pela mão dele. Todo a verba, ele que assina o cheque. Então ele vai depositar a pedra fundamental. Amado Deus, aqui vai o fundamento desta obra, Senhor. E nós queremos entregar a Ti agora a confiança dos recursos, Senhor, que tudo vem das Tuas mãos e nas Tuas mãos devolvemos, Senhor. Nós não temos aqui os 120 mil carneiros, nós não temos os tantos mil bois que Salomão consagrou a Ti, mas nós temos coração cheio de fé, Senhor. Temos, ó Deus, uma alma cheia de esperança, Pai, nos recursos que estão nas Tuas mãos. E para tanto, nós depositamos esta pedra fundamental em nome de Jesus. Agora eu preciso de 2 homens fortes para pegar a tampa e botar no lugar, porque isso aqui depois vai ser só ferrado. Vai? Amém. Então os irmãos estão dispensados. Eu sigo agora na minha missão. Não, o gênero foi comigo. E ela foi lá pro meu. 70.